o que a gente acaba, o que a gente acaba tendo maior dificuldade, às vezes, assim, para fazer do imediato, é estar com o anestesista disponível, né? Isso é verdade. Isso é uma dificuldadezinha um pouco maior, né? Mas É, também não é o fim do mundo, né? Dá pra gente sim. contornar. Hoje, graças a Deus, como para nós aqui, eu imagino que para você é parecido também, né? A gente tem a maioria dos procedimentos planejado, então os nossos aqui eles têm escala, né? Uhum, Então, os nossos anestesistas, por exemplo, aqui, eles têm os dias certos, né? Então, uhum, só tem que correr quando é emergência fora de hora. Ah, sim, chegou uma extrusão de disco na segunda-feira à noite. Bom, aí tem que mudar os planos, né? Mas 95% ainda hoje dos sim, procedimentos aí, a gente consegue marcar sim, no agendamento, né? Então, tem a escala da semana, fica um pouquinho mais fácil, assim, para poder se sim, planejar. sim. Não, é isso. Eu uso como grau 4 e 5. Geralmente eu entro no mesmo dia, quase na mesma hora, É, assim. Agora o grau 3 ali, tipo, dá para jogar pro dia dá para seguinte, contornar, cervical. né? Cervical, mesmo que seja tetraplégico, assim, dá para segurar e... Mas Tranquilo, eu tento fazer o quanto antes. O 4 e 5 eu entro assim, se for para entrar à noite eu entro, se for para entrar domingo eu entro, o resto tudo, e trauma, obviamente, trauma também, né? Sim, sim, sim. O trauma é. Mas o trauma, você sabe, né, Rafa? A gente, quanto mais parece que especializa o serviço, menos trauma acaba atendendo, né, cara? Coisa engraçada Cara, isso, né? fratura eu faço, acho que 5 por ano. A gente faz uma questão danada quando vem fratura também de coluna, né? Tipo, ajeita de tudo para dar certo, porque gosta dos casos, né? Mas Não não é, é o padrão de rotina que não é, os serviços normais têm, né? Diferente, não é. né? Fiz uma, acho que umas 2 semanas atrás eu fiz uma, assim. Mas é isso, Ah, a que próxima que eu legal. vou fazer, cara, Conta 4 meses, é assim mesmo, é isso normal. aí, é isso aí. Não vai ser tão rápido, não. É interessante, né, Rafa? Mas faz parte, né, cara? É desse jeito mesmo, né? E essa semana nós estamos aí também agora com as neoplasias encefálicas aí que está começando a entrar na rotina também. Veio umas duas Uhum, medulares também, né? uhum. Ó, estamos com o aluno do Chile aqui, Victor. Buenas tardes, Victor. Um gusto tenerte acá. Graças por estar com nós outros. Tem bastante colegas latinos que participam, né, das Uhum. aulas, né, e participam também aqui do serviço, dos cursos, né? Todo ano a Sim. gente tem Latinoamérica no curso, né? Isso é uma alegria muito grande nossa, né? Porque a gente gosta demais dos amigos aqui da América Latina, né? E o pessoal sempre traz novidade para a gente, né? Alguns têm uns dotes culinários, a gente aproveita, né? Sempre tem os amigos peruanos que vêm fazer um ceviche para a gente, né? A gente acaba desfrutando do pessoal aí, né? É legal, legal. Esse intercâmbio é legal, né? Chile, Equador, Colômbia, Uruguai, nós já recebemos dois do Uruguai já recebemos já da República Dominicana, que é Caribe, lá em cima também, recebeu Argentina. Chique, Puta, eu chique. não lembro tudo de cabeça agora, mas já tem muito amigo latino, assim, pessoal que vem bastante, assim, pra cá. E, puta, meu, é muito legal, né, cara? Aí sempre o pessoal, não, quando for fazer uma viagem, passa lá em casa, então já tem bastante amigo para visitar, viu, quando vai visitar nos lugares. Hola, Tessie, uma veterinária peruana, muitas graças por estar acá com nós outros, um gusto tenerte acá. Saludos desde Brasil para você. A los amigos que hablan español, si tienen dudas, pueden hacer preguntas. Si tienen vergüenza de preguntar, pueden escribir acá en el chat que nosotros vamos a intentar hacer una traducción y sacar sus dudas. Bueno, el profesor Rafael tiene una didáctica muy buena, creo que no van a tener dificultad para entender lo que habla él. Pero si hay dudas, pueden escribir o hablar acá con nosotros. Muchas gracias por estarem acá. Beleza. A língua oficial da América Latina é o portunhol, né?
É mais ou menos isso, é mais ou menos Essa que é isso. a língua oficial, né? É verdade. Beleza, pessoal, bacana. Ó, mas 5 minutos aí a gente já está começando, tá, pessoal? Só para a galera tá terminando de entrar, né? Que a gente sabe que a hora que vai chegando perto das 8 horas aí a gente lembra, né? E vai começando. É sempre assim. Beleza, senhor Rafa. E como é que tá a esposa? Tá bem? Tá bem, tudo certo. Não vou falar muita coisa porque ela tá por aqui, ela tá ouvindo, então não dá para falar Ih, muita então só coisa. fala bem, só, Rafa. Tá Fala que tá uma excelente, bênção, tá, que foi a melhor coisa que Deus deu para você na vida. Isso aí não tem erro. tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem. Ah, isso é muito bom, viu? Isso é muito bom. Pô, que legal, Rafa. Agora nós temos ressonância nova aqui em Campinas, Rafa. Ah, é? Montou uma ressonância nova, cara. E, puta, tá Mas já ajudando tinha, né? Já bastante. tinha? Tinha uma, né, que sempre teve de um hospital, Hum, e aí agora abriu mais uma outra, hum, também de campo aberto, mas é um tipo de ressonância que chama magneton C. hum. Eles falam que das de campo aberto é a que tem melhor qualidade de imagem, que eles usam na medicina humana até hoje, né? Aqui na Sim. Santa Casa de Campinas tem o mesmo aparelho. E aí o Uhum, pessoal comprou um igual e uhum. montou, cara. E assim, a gente fez alguns exames lá, tá gostando bastante da imagem também, né? Sim. E ajuda, né, cara? Porque o pessoal, tudo bem, galera viaja para São Paulo, mas, meu, tem muita pessoa mais de idade que tem Rottweiler, assim, que é um transtorno para a pessoa ir lá em São Paulo fazer o Claro que exame, é. né? E aí, puta, quanto mais perto, assim, consegue ter, mais fácil fica, né, para Sim, sim, poder sim. tocar a rotina, ganhar tempo, né? Isso aí agiliza bastante. Cara, o que que eu acho? Eu acho que uma de baixo campo bem feita, ela é muito legal. Nós Porque, estamos usando porque isso. para mim é um aparelho como qualquer outro, um aparelho de raio-x. Cara, tem aparelho de Uhum, raio-x, o manualzão, e tem o digitalzão AUT-CR. uhum, E para mim, eu extrapolo isso para tomografia e para ressonância. Ah, tem a diferença, baixo campo e alto campo. Mas, cara, de baixo campo, se você fizer uma imagem boa, legal, neurolocalização, cara, vai muito bem. vai. Vai tão bem Pior que é quanto uma de verdade. alto campo, eu acho. Por que que eu falo isso? Por causa dessa conversa que a gente vai ter, cara, eu me viro muito bem com tomografia encefálica, encefálica. E, e é isso. Então, assim, desde que se tenha uma anamnese, assim, o conjunto da parada, cara, uma ressonância de baixo campo, cara, vai Ajuda muito demais. bem. Você sabe que Ah, eles claro. falam que tem muito a ver com técnica. Eu não entendo muito, né? Que quando acerta a técnica, assim, o pessoal É consegue isso aí. fazer imagem melhor, né? Eu acho que tem a ver mesmo isso daí, né? Tem a ver com técnica, cara, por quê? Porque a nossa que a gente tem aqui é de 6 canais. A minha toma é de 6 canais. E tem uma outra por aqui que é de 16 canais. Cara, que eu pego os exames e não tô. Ninguém, eu acho que eu não tenho ninguém aqui que está nessa aula vai mandar paciente para mim, porque eu estou bem muito longe de vocês. Não estou fazendo propaganda, mas, cara, zero diferença. E se eu falar que é diferente, a minha é melhor. É É, isso. Se eu falar que é diferente, a minha é melhor ainda. E é é, isso, tem técnica atrás da parada, sabe? todo E mundo fala não isso, sou eu que Rafa. sou o técnico, vem uma equipe para fazer Sim. isso. Rafa, todo mundo fala isso, cara, que assim, muda, depende muito da técnica, isso aí é o mais importante, né? É, E consegue trabalhar, a gente às vezes fica muito focado, 16, 32, 64 canais, mas às vezes a cara, gente não entende a diferença que tem entre as tomos, né? Porque na veterinária tudo é muito novo, né? A tomografia e sim, a ressonância, a gente tá falando de ontem, começou ontem. Então, assim, ninguém tem anos de experiência com isso, né? A gente está sim, começar a ficar mais profissionalzinho, né? De um tempinho para sim, cá. Mas, puta, puta, 10 anos atrás a gente estava aprendendo que era Daikon baixando os primeiros, né? Então, isso é algo assim que realmente tá chegando com força, tá nacionalizando, porque quando a gente fala nível de Brasil, às vezes a gente foca muito no estado de São Paulo, e você que está no Rio Grande do Sul sabe muito bem que no Rio Grande ele tem muito poucos aparelhos, né? Talvez Campinas tenha mais do que o Rio Grande do Sul inteiro.
E o Rio Grande do Sul é um grande estado do Brasil, com uma população muito abundante. Então, assim, tudo é algo que está popularizando demais, graças a Deus, e cada dia mais, né? Isso é muito Você vai fazer importante, hoje? né? Você vai usar Mas tá Hã? bom, vamos lá. Deixa eu Pessoal, colocar aqui. acho que nós já estamos aqui com 8h10, eu acho que está um horário legal para a gente iniciar a aula, né? Estamos aí já com 41 pessoas aí, eu imagino que durante a aula vão estar chegando mais pessoas, né? Dado o número de inscritos que nós tivemos, que foi muito alto aí para esse tema, né? Eu acho que foi uma escolha muito feliz do tema, que eu acho que é o tema que hoje eu vejo, né? A gente está conversando de tomografia, nós estamos conversando de ressonância, e a maior dificuldade que os laboratórios têm é profissionais que façam a colheita do líquor. Eu tenho visto isso na pele cada dia mais, e aí surgiu essa ideia, falou, cara, nós temos que começar agora a profissionalizar a técnica do líquor, né? E essa técnica aí, eu acho que ela anda junto com as imagens avançadas, porque às vezes a gente esquece que o líquor talvez tenha a importância de igual tamanho, se eu estiver falando errado, o Rafael me corrija, por gentileza, mas o líquor, ele talvez hoje ele tenha a importância de igual tamanho de uma imagem avançada no diagnóstico, né? Quanta coisa a gente encontra no diagnóstico de imagem e se a gente não correlacionar com outros exames, a gente não consegue finalizar esse diagnóstico, né? Eu tenho visto cada vez mais o pessoal pedindo os exames de imagem, isso é muito legal, os veterinários pedirem, mas a gente encontra muito achado de imagem e que acaba se tornando diagnóstico e não é. E o líquor, ele simplesmente é uma ferramenta que tria você para um diagnóstico muito mais preciso daquilo que está acontecendo, né? O Rafa vai falar muito, o líquor ele não é específico, mas ele é sensível, né? Mas você juntando isso com a imagem, com a clínica, a gente vai ver o quanto que ele nos auxilia, né, no nosso dia a dia, tá? Então, eu vou pedir uma licença para o Rafa rapidamente, 5 minutos, pessoal. Eu só vou comentar com vocês rapidamente, tá? A gente tem que fazer isso só para poder, assim, divulgar o projeto, porque quando a gente idealiza um projeto, quando a gente cria um projeto, muito mais do que muitas vezes o curso, a formação, ele tem uma ideia por trás, que tem um ideal, né? Que no caso nosso aqui, ele é um alicerce importantíssimo da nossa empresa, que é a ética, né? A formação baseada no exemplo no ensino na medicina veterinária, né? Então, pessoal, nós temos o serviço aqui em Campinas, né? Eu imagino que algumas das pessoas aqui já conheçam, né? Nós somos o primeiro serviço exclusivo aqui da região de Campinas, que é focado apenas na neurologia e na ortopedia. Então, nós começamos em 2020, nós vamos completar agora, esse mês, 5 anos de empresa, né? Com as bênçãos de Deus, né? Focado nessa ideia que foi uma ideia inovadora e tem se mantido, né? E a gente está muito feliz. Essa empresa começou justamente com o intuito de aumentar o nível do serviço ortopédico e neurológico que a gente tem na rotina, né? Então, tem uma equipe onde todos os profissionais daqui trabalham com a mesma área, né? Com a parte ortopédica, neurológica, a neurocirurgia, a coluna vertebral, que é minha paixão de cirurgia, né? Então, nosso serviço ele é voltado 100% para isso, né? E cada ano tem aumentado aí os nossos profissionais, o nosso corpo clínico tem aumentado. Isso é motivo de muito orgulho. Eu tenho vontade que nas próximas Masterclass, né, eu tenha que colocar 3, 4, 5 slides dessa equipe aqui, que mais pessoas vão acreditando no projeto, na ideia e venham a participar conosco desse projeto que é inovador aqui na nossa região e que a gente tem conseguido aí atingir na medicina veterinária aquilo que a gente sempre sonhou, né, que é uma medicina veterinária de nível elevado, né? A gente sabe que o Brasil tem evoluído, a tecnologia tem evoluído e a gente tem que acompanhar isso e ninguém faz isso sozinho, né? Prova disso que nós estamos aqui com o professor Rafael aqui participando hoje conosco,
que eu achei ele extremamente adequado, competente, capacitado, muito mais do que eu, ou qualquer um da equipe aqui, para falar sobre esse tema. Então, a gente sabe que estar junto com bons profissionais que acreditam no projeto é fundamental para que ele tenha um alto nível técnico, né? Então, quando a gente começou essa empresa, nós sempre objetivamos isso, né? Tratamento moderno, de alto nível técnico. Só que, além de buscar ser essa referência na América Latina, que nós sempre buscamos aqui na medicina veterinária, a gente sabe que faz parte transmissão de conhecimento, né? Então, a formação de profissionais, ela não tem como andar separado de um serviço de excelência, porque através da transmissão do conhecimento que a gente consegue evoluir ainda mais o serviço que a gente faz. Só que para nós, assim, aquilo que eu falei para vocês, esses pilares aqui são fundamentais. Quem já fez estágio conosco aqui, programa de formação, sabe que todo mundo da equipe leva isso em primeiro lugar, né? A seriedade, a ética, o exemplo daquilo que a gente faz na profissão, para nós, é muito acima do que qualquer outro valor dentro do serviço. Por isso que a gente, né, tem treinamento. Então, às vezes os estagiários participam de treinamento de técnica, a gente vai fazer fotografia para aulas, formação, vídeos, né? Todas as segundas-feiras pela manhã nós temos aí a apresentação de artigos científicos, tanto pelos estagiários quanto pelos alunos médicos veterinários do programa de formação. Então, sempre mantivemos isso. As segundas-feiras de manhã são separadas para essa parte de reuniões clínicas, né, discussão de ciência aqui no serviço. E nós temos aí, né, posso dizer aí que, para mim, é motivo de muito orgulho. Nós somos um dos host centers da Fundação Internacional da AO aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, tem três ou quatro no Brasil todo, e nós temos esse privilégio de fazer parte. Então, a gente recebe médicos veterinários do mundo inteiro que podem se candidatar por meio da fundação e vir fazer conosco aqui o fellowship, né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu em 2022 lá na Universidade do Tennessee, e nós já recebemos alguns de países vizinhos aqui para fazer conosco o fellowship pela fundação. Então, quem é membro da fundação pode se candidatar, recebe uma bolsa e pode escolher um local aí no mundo aí que tem o faculties da Fundação AO para poder participar desse programa que é muito legal que a Fundação oferece. Esse ano, né, no Brasil, nós vamos ter o primeiro curso da OSPARN latino-americano. Então, em outubro, em Dayatuba, a princípio, nós vamos ter, já está sendo divulgado pela Fundação, o primeiro curso voltado para a instrumentação da coluna vertebral da América Latina, vai ser aqui no Brasil, gente. E para nós, assim, eu até me emociono de falar que foi algo que a gente batalhou muito e esse ano vai se concretizar e convido vocês aí a seguirem as páginas da Fundação e se informarem também, pode mandar mensagem para a gente aí que eu vou ter um prazer de orientar vocês, tá? Vai ser um curso inédito na América Latina, do México até o Uruguai, nunca existiu esse curso, uma grade inédita e vai acontecer aqui no Brasil pela primeira vez aí esse ano, tá? E, né, nós também temos fora da Fundação um programa de formação profissional. A gente recebe profissionais formados, né? Eles passam um mês aqui conosco. Então, nós temos esse programa que a gente já recebeu aí, se eu não me engano, 8 ou 9 países, né? Então, Uruguai, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, República Dominicana, né? Então, nós temos aí bastante colegas profissionais da América Latina que fazem conosco esse programa e tem sido, né, um programa que a gente tem mantido há muitos anos e todo ano é muito prazeroso receber colegas aqui conosco aqui na clínica, tá? Bom, pessoal, com isso tudo, né, foi quando, né, em 2023 a gente separou a Horto e fundamos essa nova empresa aí para poder proporcionar essa parte de formação dos médicos veterinários, tá? Então, da mesma maneira que na Horto Suporte, os pilares que nós temos aqui nessa empresa de formação, que é o Instituto de Medicina Veterinária, a gente fala assim que é ética no ensino, exemplo na prática. Quem faz estágio conosco aqui ou participa dos cursos, ele se confirma aquilo que eu estou falando para vocês, que aquilo que a gente ensina em sala de aula é exatamente aquilo que nós aplicamos no nosso serviço privado aqui na cidade de Campinas, né? Então, para a gente é fundamental, a gente acredita muito nisso, que na medicina veterinária,
para a gente conseguir chegar aonde a gente sonha, a gente tem que começar a avançar um pouco mais, né? E realmente fazer na prática aquilo que a gente ensina, né? Eu sempre brinco, o pessoal fala assim, na teoria é assim, mas na vida real é diferente. Eu queria saber aonde que a vida se torna fictícia, para a gente poder separar ela da vida real, né? Então, na verdade, o ensino tem que ser baseado na vida real, aquilo que a gente faz realmente na prática, a experiência é muito importante, trazer isso para a prática, né? Então, é uma brincadeira que a gente faz, esse negócio de, a vida real é diferente. Na verdade, pessoal, a vida real é exatamente como é na aula, né? Não existe essa vida fictícia, né? Ela só é simplesmente um palco aí da parte científica, né? Por quê? Né, o que que mudou na última década, eu estava falando com o Rafa agora, né? Tudo, né? Implantes, tecnologia, capacitação, não existia curso de Não, formação, gente. Há 12 anos atrás, aonde que você ia fazer um curso de craniotomia no Brasil? Aonde que você ia fazer um curso de cirurgia de tumores vertebrais no Brasil? Um curso de instrumentação da coluna? Um curso de neurologia clínica avançado? Aonde você ia fazer? Poucos lugares ofertavam uma classe muito pequena de médicos veterinários, né? E hoje, né, graças a Deus, com a mudança no mercado, a integração da tecnologia, eu brinco que a gente saiu, né, dessa, dessa realidade para essa realidade dos Jackson. Eu brinco que isso aí aconteceu na medicina veterinária na última década, cara. Quem viveu, né, eu e o Rafa, que estamos um pouquinho mais de cabelo branco, eu não tenho cabelo branco, Rafa, não vou ter cabelo branco, tá? Fique tranquilo, mas que eu já estou de barba branca já, a gente viu essa transição. Nós nos formamos nessa época aqui e hoje a gente trabalha nessa daqui, cara. É muito. Eu lembro das aulas na graduação, o contraste é gritante do que era uma cirurgia de coluna, né, naquela época do que é hoje, gente. Olha, hoje eu posso assegurar não. vocês com muita tranquilidade Pô, que muitos serviços veterinários no Brasil estão equiparados à medicina humana, sem sombra de dúvida, com segurança, com tranquilidade. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos com professores médicos. Nós temos médicos, professores aqui do nosso curso de neurologia, cirurgião do Einstein, cirurgião do HC da USP, que vem dar aula aqui no nosso curso de neuro, e assim, eu tenho muita segurança em falar para vocês assim que nós estamos muito bem assim. A medicina veterinária está muito equiparada a eles, graças a Deus, e estamos cada vez mais incorporando tecnologia. E o motivo hoje dessa nossa aula é isso, trazer isso também junto com ciência, com logística, trazer isso para incorporar da nossa prática clínica. E aí é muito importante a gente ter essa visão para poder realmente se diferenciar no mercado, né? Eu sei que aqui na região de Campinas, nós temos talvez mais de 300 clínicas, eu não me lembro exatamente o número de cabeça, mas é um número muito grande, né? Eu imagino que o Rafa, na região, deve ter algo muito parecido, né? Porque essa é a realidade do Brasil. Então, como que a gente se diferencia no mercado, né? Não é tão difícil. Na verdade, né, você começar a se preocupar em fazer uma pequena atualização e colocar em prática aquilo que está sendo aplicado aí, do que os trabalhos trazem de indicação, como inserir na tua rotina prática a coleta do líquor, você já está se diferenciando muito no mercado, porque é uma grande dificuldade que o pessoal tem hoje na rotina clínica, né? Eu vejo muitos hospitais, muitas clínicas que investem muito em tecnologia, mas estão deixando de investir numa coisa muito importante que chama-se cérebro. E isso é fundamental. A tecnologia ela não anda separado do cérebro. Não existe inteligência artificial. Existe inteligência humana, né? Essa inteligência artificial ela é para auxiliar o cérebro humano e não para substituir ele. Então, pequenos detalhes fazem muita diferença na nossa prática clínica, né? Então, a gente tem cursos aí na área de ortopedia, de neurologia, né? Nós temos aí o nosso curso anual, que está na nossa quinta turma, que vai começar esse mês, de neurologia clínica, qual o nosso professor Rafael é membro oficial do corpo clínico, né, Rafa? Que a gente tem muito orgulho de poder constar com você aqui, né? Essa foto do Rafa aqui tem uns 12 anos de atraso aqui, estou precisando atualizar ela, mas a gente vai manter ele bonitão aí na foto, né? E temos também aí o curso de formação, né, da parte de ortopedia também,
né, que estamos indo para a nossa segunda turma com, puta, meu, os profissionais mais qualificados que a gente conhece, graças a Deus eles topam de vir dar aula para a gente, né? Eu nem sei o porquê, mas eu acho que é pela amizade mesmo que eles vêm, e a gente fica muito feliz, Ah, né? E temos aí esse curso aí que a gente vai fazer no mês de abril, que é um curso aí que eu acredito que vai ser um divisor de águas aí para muita gente para inserir, né, na prática esse exame tão importante, tá, pessoal? Então, com isso daí eu vou passar o bastão para o Rafa, tá? Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, né? Nós estamos aí com 48 pessoas ao vivo e vou estar aqui no chat ao lado para ajudar em alguma pergunta que eventualmente tiver. Geralmente, pessoal, a gente acaba é, fazendo um bate-papo no final da aula, mas eu creio que se porventura tiver alguma pergunta aí no decorrer da aula, eu acho que a gente pode interromper e fazer a pergunta, porque às vezes a dúvida naquele momento ela é mais importante do que a gente esperar aí até o final, tá, pessoal? Então eu vou passar aí o bastão para o Rafa. Rafa, muito obrigado, tá? Agradeço demais a sua presença aqui. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, tá cansado. A cara de Mas eu tenho acabado, né? certeza que vai ser muito legal aí, o pessoal vai gostar demais, tá? Fica à vontade, estou aqui no bastidor aí, mais uma vez em nome da Horto Suporte da Invete, eu agradeço muito você. Tamo Excelente aula, junto, tamo Rafa. junto. Yes, tamo junto. Vamos lá. Tá, beleza. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de participar dos cursos da Horto Suporte. E aí, no último, foi em novembro, eu acho, dezembro, que eu dei aula, o Gabi veio com essa ideia. O que você acha? Eu falei, cara, putz, é um curso muito legal. É um curso muito legal. Por que é um curso muito legal? Porque muitos, mas muitos, não sei falar em proporção, mas eu tenho certeza que a maioria do pessoal que faz neurologia, que já terminou uma pós, seja uma pós, um curso de extensão, eles não têm segurança para fazer a coleta de líquido. Escutaram o que eu falei? Muita gente que trabalha com neurologia não tem segurança para fazer uma coleta de líquor. Mas fala, como? Mas como que o cara consegue tocar a rotina dele sem a coleta de líquor? Eu também não sei, mas já vamos chegar em algumas conclusões. Então, essa aula de hoje, eu fiz um resumo da aula e tranquilamente vai ser uns 10% da aula, 20% da aula do líquor e 10% do todo, na verdade, né? Porque nesse curso aí, eu vou falar também de mielografia e mielotomografia. Aí você fala, tá, mas mielografia? Ah, não serve para nada essa porcaria aí. Gostaria muito que todos tivessem a oportunidade de ver esse curso, porque eu já separei tranquilamente uns 10 ou 15 casos muito bonitos em relação a dá para se virar muito bem com mielografia. Não, a mielografia é aquela foto que o Gabi colocou ali dos homens da caverna que faziam mielografia. Talvez a gente, que é um pouquinho mais velho, fazia mielografia, não serve para nada. E eu gostaria de que todos pudessem ver esses casos para falar assim: ó, cara, dá para se virar muito bem com mielografia. Aí, se você tem uma tomografia na mão, você se vira muito mais. Se você consegue fazer uma mielotomo, Jesus amado, ressonância, beleza. Então, assim, é um curso muito legal a ideia. Eles têm umas, o Gabi, não estou dizendo que ele tem a cabeça diferente esteticamente, mas o Gabi e o Thales têm uma cabeça diferente que é muito legal. Esse curso vai ser muito legal, tá? Sem falar na parte prática que a gente vai fazer. Beleza, então vamos falar e aí eles colocaram esse título aí, como a gente vai inserir o exame do líquor na minha rotina e como ele pode me ajudar. Tá? Então, eu fiz essa aula em perguntas, mais ou menos. A maior parte dos títulos são perguntas. De novo, não está tudo aqui sobre líquor, tá uma pequena parte. A gente vai falar um pouco do líquor, da coleta dele, e depois eu vou mostrar alguns poucos casos e falar, cara, se eu não tivesse o líquor, não teria como continuar, não teria chegado nessas conclusões sem o líquor. Tá? Primeira coisa, se você faz neurologia e você não coleta líquor, você não está fazendo neurologia. É isso. Se você faz neurologia e não coleta líquor, você não analisa líquor dos teus pacientes,
você não está fazendo certo, porque não tem como você fazer sem o líquor. Ponto. É isso. Tá? Então, e daqui a pouquinho mais vou justificar o porquê disso para vocês. Tá? Uma coisinha aqui. A parte de cima tá bem. Peraí. Uma coisa aqui já volto. E tem essa parte de cima que tá bem em cima do meu slide aqui. Eu vou sair e já volto, tá? Beleza. Então, aí, deu certo, mas vamos lá. O que é o líquido, né? O que é o líquido? Popularmente a gente chama de líquor, mas o nome mais correto é líquido cérebro-espinhal, tá? Esse líquido ele é formado nos plexos coroides, tá? Principalmente onde? Terceiro ventrículo, ventrículos laterais e quarto ventrículo. Tá? São essas regiõezinhas aqui, no encéfalo. Ventrículos laterais é o que todo mundo lembra. O terceiro ventrículo é em cima do tálamo, antes do mesencéfalo. E o quarto ventrículo é mais ou menos entre o cerebelo e a ponte e a medula oblonga. Tá? Então, ali eu tenho os plexos coroides, que tem células específicas para isso, e através de uma filtração do sangue vai produzir esse líquido que a gente chama de líquor. Tá? Para que serve esse líquor? Principalmente para proteção e nutrição, para levar nutrientes, para levar substâncias para o sistema nervoso central de forma geral, tanto encéfalo quanto medula espinhal. Tá? Então, as principais características do líquor aí. Tá, essa imagem, essas duas imagens eu gosto muito para ilustrar de onde se localiza o líquor e por que ele serve para proteção e para levar nutrientes. E a gente tem, lembrando das três meninges, né, a gente tem a dura mater, olhando aqui isso aqui é um corte transversal histológico da medula espinhal, isso aqui é uma ilustração de um corte sagital do encéfalo. Essa aqui talvez seja melhor de entender. A gente tem as três meninges, eu tenho a dura mater, que é a mais resistente, a mais... Era no primeiro... Ercliton, fiscal emitiu nota fiscal. O segundo não foi emitido nota fiscal, então tem que descontar só aquele 230 alguma coisa que Ercliton, não sei se como se pronuncia, Ercliton. Falta a mim passar esses valores aí, entendeu? Ercliton, desliga teu áudio, por favor. Pessoal, vamos lembrar só de desligar o áudio, todo mundo, por gentileza, tá, pessoal? Só porque senão atrapalha o Rafa durante a aula, tá bom? Valeu, tá. Tá, essa foto aqui da direita, da medula espinhal, lembrando das três meninges, eu tenho a dura mater, que é a mais externa, que é aquela mais resistente, grudadinho aqui embaixo dela, eu tenho a aracnoide, e a pia mater, essa daqui, ó, é um resquício que ficou aqui, ó, tem um resquício da pia mater aqui, tá? Ó, olha aqui, ó, bem bonitinho aqui. Tá, beleza. Onde fica o líquor? Tá? Ele fica exatamente no espaço subaracnoide, tá? Que é exatamente esse espaço aqui, ó. Aí vocês vão olhando na imagem aqui, na ilustração, a gente tem esse espaço aqui também. Tem as meninge aqui, então esse espaço azul clarinho aqui é o espaço subaracnoide onde fica o líquor. Ou seja, ele vai ser produzido ventrículos laterais, quarto ventrículo, terceiro ventrículo e quarto ventrículo, e vai circular por todo o sistema nervoso, tanto encéfalo quanto medula espinhal, e por isso que ele serve para proteção também, porque ele está entre a meninge superior, que seria a dura mater, e o encéfalo, o sistema nervoso propriamente dito, certo? Então, ó, fica exatamente nesse espaço, dá para entender muito bem. O que eu preciso entrar para tirar esse líquido, que é o líquor, certo? Tá, e aí, uma questão polêmica aqui.
Quem que é responsável pela coleta de líquor? Quem que deve coletar? Alternativas. Neurologista, o cara que trabalha com ¿En cuánto pueden ofrecer? o cara que trabalha com neuro, que deve coletar esse líquor. Alternativa B, o cara do diagnóstico por imagem, ou seja, eu mando para tomografia, eu mando para ressonância e esse cara que deve coletar. Terceira opção, patologista clínico, o cara do laboratório que deve ser responsável pela coleta de líquor, já que ele vai analisar, coleta também esse treco aí. E alternativa D, todas as anteriores, quem tiver mais apto. Tá. E aí, sim, a resposta é qualquer um desses, desde que saiba coletar. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que o neuro deva coletar. Ah, mas eu já vou aproveitar a ressonância, já vou aproveitar a tomografia, e aí ele já coleta para aproveitar a anestesia? Não, você não sabe se o cara sabe coletar, você não sabe se o cara vai contaminar a amostra, você não sabe em qual laboratório esse cara vai processar o líquido. Você confia tudo? Bom, se você confiar, se for uma pessoa extremamente capaz de fazer isso, se você confia de olhos fechados, beleza, ele pode fazer. Caso contrário, você colete. A gente dá aula em algumas pós, sempre vem alguém reclamar, porque eu mandei para ressonância e o pessoal não coletou o líquor lombar que eu pedi. Porque eu mandei para tomografia e eles não fizeram a injeção de contraste que eu pedi. Você que tem que fazer, é você que tem que fazer isso. Tá? Então, primeiro, a minha opinião, de novo, para mim, quem souber fazer, coleta. Mas um outro argumento que muita gente usa, a gente vai precisar anestesiar 2 vezes. Gente, para coletar do líquor, você coleta em 5 minutos no máximo, mas no máximo 5 minutos. Dá muito mais trabalho você anestesiar tudo do que realmente a coleta em si. Então é muito rápido. Então, se você trabalha com neuro, para mim você deve saber e você é responsável por isso. Enquanto a gente não tinha tomografia, e a gente mandava para tomografia em Porto Alegre ou para ressonância, eles iam para lá e voltavam e eu coletava o líquor depois. Eu nunca deixei outro coletar. Por quê? Porque eu nem sei quem que é o patologista clínico que está avaliando isso lá. Então eu preciso confiar. Todo exame terceirizado que a gente faz, você vai coletar, mas você vai mandar para o laboratório. Você tem que confiar. Você confia? Beleza, de novo. Se vocês confiam 100%, está tudo certo. Tá? A minha opinião é o neuro que deve coletar. E aí, de novo, mas se o cara, o diagnóstico por imagem lá é muito bom e coleta, tá, beleza. Se você confiar, tá tudo certo. O patologista clínico, acho que é o menos importante nessa cadeia aqui. Se ele souber, um plus a mais pro cara aí, mas provavelmente ele não vai se arriscar tanto assim, que é uma curva de aprendizado um pouco maior. Tá, e aí a resposta da pergunta, né, do título da palestra é: como inserir o líquor na minha rotina? 2 coisas que eu preciso. Saber como coletar, eu preciso dessa coleta, vou coletar em cima, vou coletar embaixo, qual que é a técnica para isso, e aí você precisa de um laboratório de confiança. Tá? Não tem como, você precisa desse laboratório, tá? A gente vai ver que existe uma técnica que a gente pode fazer mesmo por sedimentação, mas assim, eu nunca aprendi. Dizem que não é muito difícil. Eu já tentei fazer, mas não consegui. Não é. Já mostro para vocês como faz, mas eu prefiro um laboratório de confiança. Aqui a gente tem e funciona muito bem o negócio, tá? Então, como inserir essas 2 coisas que a gente precisa? Onde que eu posso coletar? Quais regiões? Tem 2 regiões. A cisterna cerebelo-medular, que é a cisterna magna aqui em cima, tá? E a cisterna lombar, coluna lombar aqui, que de preferência, a gente entra em L5, L6 ou L6, L7, tá? Porque essas regiões, lembrando da anatomia do término da medula espinhal. Lembra que a maioria da medula espinhal dos cães acaba mais ou menos em L5, do gato mais ou menos em L6. Temos variações, principalmente nos cães, em relação ao tamanho deles, né? O cão menor tem a medula maior e o cão maior tem a medula menor. Tá? Então tem uma pequena variação nessa história, mas essas são as regiões seguras que a gente consegue coletar o líquido. Tá? O que eu preciso para coletar? Saber como coleta, a técnica em si. Preciso de anestesia,
tá? Em anestesia geral, mas vou dar só uma tranquilizada. Não, esse cara precisa estar dormindo principalmente em cima, né? Em cima você está quase assim, ó, a medula oblonga está aqui, você está com uma agulha aqui, certo? Se ele der uma mexidinha, e a gente está falando de milímetros, vai dar ruim. Vai dar ruim, talvez de morte. Já vamos falar um pouco sobre isso. Mas a anestesia geral, intubação, ventilação, tudo, tá? Então tem que estar tudo a anestesia bem controladinha ali. Tricotomia e asepsia, obviamente, você vai enfiar uma agulha no sistema nervoso central, tá? É quase óbvio que precisa estar muito bem limpo isso, uma asepsia cirúrgica mesmo. Qual agulha usar? Agulha espinhal é melhor, tá? E vejo muita gente coletando com agulha hipodérmica, com catéter. Fala para vocês, dá para fazer? Dá. Mas é mais seguro fazer com agulha espinhal mesmo, tá? Agulha, lembra qual que é a diferença delas, né? Agulha espinhal, deixa eu ter colocado uma foto, agulha espinhal, ela vem com aquela parte metálica no meio, então é como se fosse um catéter, só que a parte metálica em volta e parte metálica dentro. O catéter normal, a parte de fora emborrachada, plastificada, que deve ser algum tipo de plástico ali, e a parte de dentro vem o metal, certo? A espinhal é metal e metal. E o bisel é muito pequeno. O bisel ele é bem pequenininho, ele é bem curtinho. A agulha hipodérmica normal que a gente usa, o bisel é mais longo, tá? Então, assim, já coletei muito, principalmente no início da carreira, com agulha hipodérmica mesmo, tá? Hoje eu não coleto mais. Hoje eu teria medo de coletar. E com o passar do tempo, com a experiência, a gente começa a ficar mais medo de algumas coisas que a gente tinha antes, né? Antes, quanto mais novo, a gente é mais corajoso para algumas coisas, e enfim. E aí eu preciso de um tubinho, um EDTA e outro sem EDTA. Tá? Um Eppendorf com EDTA e outro sem EDTA. É isso que a gente precisa para coleta. Tá? Ó, como que a gente faz? Ó, introduzo rapidamente, ó, tirei já a parte central ali da agulha. Ó, eu bati no osso agora, acho que eu vou dar uma ajeitadinha. Ó, não, na verdade nem bati no osso nenhum, foi direto. Então, assim, a hora que você entra nesse espaço subaracnoide, você passa a Duramater, a gente consegue até sentir na agulha. Uma coisa muito importante também é uma agulha nova. É uma agulha com um corte muito bom. Porque se você pega uma agulha mais velha, você já começa a sentir a resistência em outros lugares. É uma agulha sem corte, na verdade. Aí você não vai ter essa sensibilidade de sentir onde a Duramater vai passar. Agora, com uma agulha novinha, geralmente a gente sente. Tá? Então, é bem tranquilo em relação à coleta. Tem seus riscos, que a gente já vai falar, mas isso é na cisterna Magna, aqui em cima. Tá? Embaixo, tá? Embaixo a gente se baseia, já vou mostrar a técnica, acho que eu vou mostrar. O que não tiver aqui, a gente está no curso, tá? Aqui a técnica é um pouco mais difícil, tá? Um pouquinho mais difícil, mas também, de novo, quando a gente entrou na faculdade, ninguém sabia coletar sangue, todo mundo aprendeu, então aqui é técnica, curva de aprendizado. Então aqui eu tiro no final, assim que eu entrei, a gente consegue ver o líquor fluindo, tá? Bem límpido, tudo isso. Tem um risco um pouco maior de contaminação aqui, mas dá para coletar muito bem, tanto embaixo quanto em cima. Tá? Tá, e aí? Mas dá para coletar embaixo e em cima. Qual que é o melhor local? Tá? Que a gente vai fazer? A regra, a indicação é caudal ao local de lesão. Então, se eu tenho uma lesão encefálica, seja ela em qualquer região do encéfalo, dá para a gente coletar caudal. Bom, aqui é caudal e aqui é caudal também, certo? Então, magna é caudal, lombar é caudal. Se eu tenho uma lesão cervical, dá até para a gente coletar embaixo, vai ser melhor, mas dá para coletar em cima. O problema maior vai ser lesão tóraco-lombar, a gente coletar na cervical. Na cisterna magna, ali a chance maior de erro, tá? Na cisterna magna, gente, eu coletei durante muito tempo sem imagem, porque a gente tem a tomografia na clínica há 3 anos. Muito bom, como a gente estava conversando previamente, é um diferencial muito grande em relação à entrega de qualidade de serviço. Hoje a minha decisão, principalmente, eu tenho uma lesão encefálica,
Tá, então aqui vai ser melhor, porque está mais próximo tudo isso. A minha decisão de coletar na cisterna magna ou lombar vai ser baseado na imagem. Então, eu vou fazer uma imagem da tomografia do encéfalo, porque eu vou fazer, porque eu preciso fazer, e eu sempre pego um pouquinho mais, eu pego até C2, C3 ali, e eu consigo ver a região, um espaço ali, tá? Já vou mostrar para vocês a diferença. Esses dois trabalhos aqui, um trabalho mais antigo, de 90, esse é um pouco mais atual, literalmente eles compararam diferenças. Qual que é a diferença de cisterna magna e cisterna lombar? Eles viram que não tem diferença, a única diferença, a contraindicação é lesão toracolombar não coletar na cisterna magna. Tá? Esses dois trabalhos eles falam a mesma coisa, e não tem diferença em relação a, por exemplo, tem uma lesão encefálica coletada na cisterna magna ou lombar. O que vai ter de diferente é, como na cisterna magna está mais próximo do local de lesão, eu vou ver mais alterações. Eu vou ver uma intensidade maior de alterações. Mas eu também vou ver essa alteração na lombar, só em menor intensidade. E tá tudo bem, né? Você vê menor ou maior intensidade, você vai conseguir chegar nas mesmas conclusões. Então, aqui, hoje na minha rotina, tem muitos pacientes que têm problema encefálico com coleta embaixo. Muitos, muitos, muitos mesmo, tá? Olha só em relação à tomografia. O que eu vejo? Esse paciente está posicionado aqui, ó, tem muito pouco espaço. E o espaço que eu preciso ver é exatamente aqui, ó, entre C1 e a parte occipital do crânio, tem muito pouco espaço. Olha esse segundo aqui, ó. Ah, esse aqui já tem. Esse aqui eu já arriscaria. Já tem um pouquinho mais de espaço aqui. E esse terceiro? Putz, tem espaço pra caramba ali. Isso aqui é muito, muito seguro. Claro, claro, gente, isso aqui a gente está falando de poucos milímetros, né? Isso aqui, eu não sei o tamanho exato desses pacientes, eram todos pacientes de pequeno porte, mas é isso. Isso a gente está falando de poucos milímetros, mas a gente faz isso com muito mais segurança. Tá? Então, por exemplo, se eu faço a tomografia desse cara aqui, eu não vou coletar em cima. Não vou. Até talvez daria, mas é mais arriscado. Acho que não vale o risco. Tá? Não vale o risco, de novo. Eu tenho essa vantagem de ter a tomografia. Então, eu atendo, já encaminho esse paciente para a tomografia e já vejo isso e já decido onde vou coletar o líquido. Então, eu tenho essa vantagem. E quem não tem, eu acho que eu iria tudo para lombar. Tá? Tudo para lombar para ter menor risco, tá? Tá, e o laboratório? Esse laboratório que você falou, tá, mas você precisa de um laboratório de confiança. Por quê? É melhor, não é exclusivo, você ter esse negócio aqui que chama de citocentrífuga. Tá? Como o líquor, ele tem muito poucas células nucleadas, se você passar na máquina, quase não vai ter contágio. Você vai precisar concentrar esse número de células para que você veja melhor. Então, essa citocentrífuga, você vai colocar o Eppendorf aqui numa lâmina e vai colocar nessa citocentrífuga com uma rotação específica que você não danifica essas células. As células do líquor, elas são muito sensíveis, elas estouram muito fácil, elas são menos resistentes. Então, essa citocentrífuga ajuda muito na preservação da morfologia dessas células aí, tá? Então, o laboratório precisa disso, é muito importante ter isso, tá? Esse outro desenho aqui, essa outra ilustração, é o que eu falei da sedimentação. Dá para fazer, de novo, eu já tentei fazer, mas eu não tive sucesso. Esse aqui seria um papel filtro, enfim. O nosso colega daqui, que ele está no curso também, que ele é professor, ele fala lá que eles fazem, ele está na Bélgica, né, ele foi diplomado recente pelo colégio, ele fala que eles conseguem fazer esse daqui mesmo, tá? Eles conseguem fazer na rotina. De novo, é técnica, tem que aprender para conseguir fazer bem. As duas são fidedignas, mas, de novo, eu, como trabalho com laboratório, como eu falei, preciso de um laboratório de confiança, e aí a citocentrífuga se faz necessário, tá? Coisa muito importante, e é uma queixa de muitos colegas, tá, mas eu não consigo, eu coleto, eu sei coletar, eu tenho anestesista, tudo certo, mas eu não consigo que essa amostra chegue no laboratório. O líquor precisa chegar em até 30 minutos no laboratório para ser processado. A gente vai ter que chegar num consenso aí. O que tem funcionado para a gente, funcionou durante muito tempo o motoboy, tá? Funcionou durante muito tempo. O que tem funcionado para a gente é isso aqui.
Como que a gente faz? Eu faço a tomo, aí após a tomo eu decido se eu vou coletar líquor ou não. Decidindo coletar, eu já falo, avisa o laboratório que a gente vai coletar líquor. Aí as minhas VETs já mandam mensagem, ó, a gente vai coletar líquor. Já estamos encaminhando o Uber. Até encaminhar o Uber, o paciente já está anestesiado, é só fazer a tricotomia, antisepsia, posicionar e coletar, o Uber já está vindo, já coletamos e já mandamos. Tá? Isso tem funcionado muito bem para a gente. O Uber, claro, depende de qual cidade você está. Eu estou em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Aqui tem 500 mil habitantes e o laboratório não fica muito longe de mim. Deve ficar talvez uns, sei lá, 5 quilômetros, talvez, mas não fica tão longe, então a gente conseguiu fazer que funcionasse isso. Tá? Então funciona muito bem. E é isso. Vou coletar, já aviso, eles já se preparam, já mando o Uber. O Uber geralmente chega em 5 minutos, eu estou terminando a coleta, já manda no Uber, já vai direto para o laboratório. Então eu consigo fazer isso, mas com essa logística que a gente conseguiu desenvolver aqui. Tá? Então, e aí cada lugar vai ter realmente uma logística diferente. O que a gente avalia no líquor, né? Por que ele é tão legal assim? A gente avalia o exame físico, tá? Esse é pouco sensível, assim, ele não é tão importante. A gente pode ver alguma turbidez quando tem muitas células, quando tem aumento de proteínas, enfim, você vai ver que ele está mais turvo. O líquor, ele é água, ele é transparente, ele é límpido. Posso ver, em alguns casos, um líquor mais amarelo, que a gente chama de xantocrômico. Geralmente isso tem relação com algum tipo de hemorragia em algumas horas anteriores. Mas não é tão comum assim, tá? Geralmente, mesmo com alteração, ele permanece límpido mesmo, tá? Só que é uma coisa muito importante, contagem total e diferencial de leucócitos, provavelmente a coisa mais importante. É como se fosse um sangue, você vai ver quantos leucócitos tem e qual que é o predomínio ali, tá? Concentração de proteína, sem dúvida nenhuma, as duas coisas mais importantes é contagem total diferencial de leucócitos e concentração de proteína, tá? E por último, bem menos importante, concentração de glicose, tá? Concentração de glicose é muito importante para pessoas. Para pessoas é muito importante porque nós temos muitas meningoencefalites, meningomielites bacterianas. E a bactéria, em algum momento, ela vai consumir a quantidade de glicose do líquor e você é um parâmetro muito sensível para isso, tá? Mas isso é bem mais importante para pessoas, porque a gente não tem, eu digo, os nossos pacientes, os cães do gasto, eles não têm tanta meningoencefalomielites bacterianas. Tem, é um diferencial, mas não é tão comum. Até vou mostrar um caso desse, tá? Tá, Rafa, e aí, Rafa, tem duas perguntinhas aqui, vamos lá. tá? A Priscila perguntou se passado o tempo de meia hora se deve desconsiderar a amostra, tá? E a Simone tem uma outra pergunta que é com relação se a amostra tiver com sangue, ela pode Uhum. considerar isso? Ela perguntou na questão da MEG, mas eu imagino que seja o exame como um todo. Tá. Tá, primeiro eu vou passar de trás para frente. Em relação à contaminação de sangue, é uma coisa muito controversa. Eu não coloquei nesse slide, no curso eu vou colocar o slide, coloco o trabalho sobre isso. É uma coisa muito controversa em relação a quantas hemácias a gente vai considerar como contaminante. Estima-se que vai ser um leucócito para 10 mil hemácias. Então, se for mais ou menos essa proporção, desconsidera isso. Desconsidera isso. E outra coisa importante é, para você desconfiar que tem contaminação, depende do que você está esperando, obviamente, o maior predomínio de células de leucócitos no líquor são células mononucleares, que basicamente são linfócitos e macrófagos, né? São os principais. Quando você pegar um aumento de leucócitos de neutrófilos, questiona. Fala, E aí você vai ver a quantidade de hemácias que está lá para ver se isso é verdade. Por quê? Se a gente pega o sangue periférico, em média 50%, 70% de neutrófilos, aí vem uns 20%, 30% de linfócitos e o resto é resto. Então é essa proporção. O líquor seria mais ou menos o contrário. Células mononucleares, como o linfócito é mais comum, depois as outras células.
Então, ainda é controverso, é isso, mais ou menos 1 para 10 mil, seria essa proporção aí, tá? Qual que é a primeira pergunta, Gabi? Do tempo, não, a gente considera, se passou do tempo, se passou quanto tempo? Quanto tempo desconsidera, assim? O maior prejuízo que vai ter, que você vai ficar na dúvida, é você não identificar os leucócitos. Então, o que acontece? Como o líquor ele não tem muita proteína, é um líquor que é um líquido que tem pouca proteína, os leucócitos eles não permanecem viáveis por muito tempo. Então, beleza. Se você mandou depois de 1 hora, tá? Não sei em qual situação faria isso, mas assim, por algum motivo você mandou depois de 1 hora esse líquor aí. Eles conseguiram avaliar depois de 1 hora. Se foi possível fazer a contagem total de leucócitos e fazer o diferencial, provavelmente não teve alteração. Ou se teve, talvez caiu um pouco, mas o importante é que os leucócitos ainda estavam viáveis. Quando passa desse tempo, esses leucócitos eles vão se destruir, eles vão se estourar e você não vai conseguir contar eles, muito menos diferenciá-los. Então assim, recomenda-se 30 minutos. Já teve situação, o Fabrício já teve, passou 40 minutos, mas ainda veio um resultado ok, teve células e foi possível identificar. A sua dúvida vai ficar se você analisou depois de 1 hora e veio, putz, não tem células, não tem leucócitos. Tá, e aí, será que realmente não tem? Ou se foram destruídas já com esse tempo, tá? O que se recomenda, tem o que mais se faz para preservar essas células, dá para fazer soro autólogo. Né? Então, você pega sangue do paciente, você centrifuga, você pega esse soro e coloca no líquor. Coloca no líquor. Esse soro autólogo vai preservar a morfologia das células por mais tempo. Não me recordo exatamente de quanto tempo, mas é uma alternativa viável para caso você não consiga avaliar esse líquor rápido. Você perde a concentração de proteína, mas o número de células a gente consegue ver. Tá? Acho que era isso as perguntas, né? Tá. Se for fazer mielografia ou mielotomo, coleta antes esse líquor. Eu faço uma certa frequência. A tomografia, a maior parte das lesões de coluna, a gente consegue ver na tomo simples, assim, né? Sei lá, talvez 15% talvez eu faça 10, 15% eu faça a mielotomografia. Como que a gente faz a mielotomografia? Exatamente a mesma coisa, né? A técnica da coleta de líquor, da mielografia e mielotomografia é a mesma, o mesmo local de punção. Começou a sair líquor, você vai injetar o contraste, isso no curso a gente vai falar. Pô, se você colocou agulha, saiu o líquor, coleta essa porcaria, coleta, não vai injetar contraste, agora, aí deu normal, não cheguei na conclusão ainda, agora quero analisar, não dá, você vai ter que esperar um tempo, tá? Recomenda-se esperar 3 dias para a gente recoletar esse líquor, então você já está, para você injetar o líquor, o líquido, o contraste, começou a sair líquor. Você está no espaço subaracnoide, é esse local que a gente vai injetar o contraste. Coleta esse líquor, e aí depois se você decide se você vai encaminhar para análise ou não. Se você chegou na conclusão com a mielografia ou com a mielotomografia, não há necessidade de avaliar esse líquor, mas caso você não tenha chegado na conclusão, encaminhe esse líquor que provavelmente ele vai te ajudar. Tá, então a gente consegue ver, principalmente, né, leucócitos e proteína, né, esse realmente é o mais importante. Dá para fazer alguma outra coisa? Tá? Painel de PCR é bem importante, principalmente falando para a gente, né, Brasil é muito importante, a gente tem bastante doença infecciosa, então é importante. Dá para fazer sorologia para doenças infecciosas também. Cultura microbiológica dá para fazer bacteriana e fúngica. Aqui tem uma limitação é pouco sensível, não se sabe exatamente por quê. Muitas vezes a gente tem uma meningoencefalite bacteriana e a cultura dá negativa, tá? Mas não sabe exatamente por quê. Fúngica, a mesma coisa. E dá para fazer esse aqui, é novo, o PAR. Ele é como se fosse um PCR para linfoma. Tá? Então, essas coisas que a gente consegue fazer além da análise simples,
90% dos meus pacientes que eu coleto líquor, eu faço painel de PCR. Tá? 90% tranquilamente. Tem alguns que realmente eu acho que eu julgo menos de importante, mas a maioria disparado eu faço painel de PCRs aqui. Tá? Ó, o que dá para fazer dependendo de onde você estiver? Eu dei uma reposicionada nesse vídeo que eu achei que ia passar por primeiro. Ó, snapzinho, estenomose. Snapzinho. E o snap dá para fazer o líquor direto, não precisa colocar no reagente. Ó, deixei pingar ali umas gotinhas, comecei a coletar. Isso é simples de fazer, certo? Então, se você está suspeitando de sinomose, você tem uma área endêmica, isso é bem simples de fazer. E é bem mais sensível que de suave de forma geral. Claro que se você está coletando líquido de um paciente com suspeita de sinomose, é porque esse paciente ele tem sinal neurológico. E se ele tem sinal neurológico, vai procurar no sistema nervoso. Tem muitos pacientes que você faz, que já vi positivarem do líquor e deram negativo de suave nasal, de conjuntival, essas coisas aí. Tá. Líquor, dá para chegar na conclusão? Dá. É comum? Não, não é, tá? Então, quando que a gente vai chegar na conclusão? Se tiver presença de bactéria, de fungo ou alguma célula neoplásica, tá? É um exemplo de um trabalho que confirmou um sarcoma histiocytíco no líquor de 2 cães, tá? A gente consegue ver, quem gosta, eu gosto de citologia, tem vários neutrófilos, aqui tem uma célula monstruosa, muito nucleada, com vários vacúolos, aqui também uma célula muito estranha, então é uma célula muito anormal, certo? Então a gente consegue chegar na conclusão, sim, de novo, não é comum, tá? O Gabi falou isso lá no início, o líquor, ele é sensível, porém pouco específico. O que é isso? Sensível, porém pouco específico. Ele fala que tem problema, mas ele não fala o quê? É mais ou menos isso. E muitas vezes, gente, assim, ó, muitas vezes já tive e ainda tenho dúvida se esse cara tem um problema neurológico. Porque, mas tem um histórico que é meio estranho, que você não chegou na conclusão pelo histórico, e o exame neurológico desse paciente está bem, ele está 100%, você não achou nada no exame neurológico, você fala, cara, será que ele tem realmente um problema neurológico? Será que está certo isso? Se tiver, o líquor geralmente mostra. Ele fala, opa, tem alteração aqui, ó. Vai ter um aumento de proteína, vai ter um aumento de células, e então ele mostra, ó, tem problema aqui. Mas o que ele tem? Aí já é uma outra história. Provavelmente ele não vai te contar, tá? E aí você vai precisar de outros exames para chegar nessa conclusão. Ó, alguns trabalhos que eu separei aqui, esse aqui é de neoplasia, identificado no líquor, esse aqui também de carcinoma metastático, identificado no líquor, esse aqui de um melanoma, identificado no líquor. Então, assim, ó, tem vários trabalhos, citando alguns aqui. Figura de mitose é uma coisa importante. Tem um paciente que vou mostrar no curso, não vou mostrar aqui, e que eu cheguei no diagnóstico de linfoma por causa de figura de mitose. Tá? Então, eu vi lá, tem figura de mitose, ó, células se dividindo, aqui é uma figura de mitose bem bonitinha, ó, aqui outra. E aí falei, opa, é algum tumor. Aí fizemos tudo que precisava fazer e chegamos à conclusão. Tá? Então, assim, tem vários trabalhos mostrando que dá para chegar no diagnóstico de tumores. Quais são os tumores mais comuns que a gente chega no diagnóstico? Linfoma, carcinoma de plexo coroide e esse primeiro aqui, o sarcoma histiocytíco. São os 3 principais. Outras coisas que dá para a gente, agentes infecciosos, né, que dá para a gente chegar na conclusão. Então, aqui tem alguns trabalhos também para ilustrar. Bactéria e fungo, sim, a gente consegue ver. Importante, o fato de você não ver não quer dizer que não tem. O fato de você ver, bom, beleza, chegamos à conclusão aí, o líquor, a gente consegue chegar na presença de bactérias, aqui de criptococcus, mas se não ver, tudo bem, ainda pode ser, tá? E aí também, em terceiro, alguns trabalhos que eu coloquei aqui em relação ao diagnóstico pelo PCR, tá? Pelo PCR, então tem alguns trabalhos aqui, tem mais trabalhos, gente, eu só coloquei alguns trabalhos, esses 2 trabalhos aqui de baixo,
Esse daqui é do Amude, de Cuiabá, um excelente neurologista, né, ainda quando ele estava provavelmente na pós na UEL aqui, esse pessoal aqui da virologia da UEL. Esse aqui é um trabalho de Curitiba, do, do, do Fernando, ele trabalha com neurologia lá, e ele um trabalho bem legal aqui que ele fez em relação à análise de imagem, análise de líquor e PCR. Então, um trabalho bem legal, vale a pena ver, tá? E principalmente por ser dados do Brasil. Sempre é importante a gente aumentar a pesquisa do Brasil para a gente ver o que está acontecendo aqui, não só basear em trabalhos de fora. Tá. Quais são as principais indicações, tá? Que eu não estou vendo aqui na parte de cima. As principais indicações de líquor, tá? Suspeita de doença inflamatória, tá? Isso é muito, muito importante. Suspeitou de doença inflamatória, sim, preciso do líquor. Doença neurológica multifocal e a maioria das vezes, quando você tem uma lesão multifocal, você tem uma doença inflamatória, tá? São as mais comuns de fazer isso. Tem outras doenças, obviamente, como neoplasias, podem fazer sinais multifocais, mas quando a gente vê um paciente com sinal cortical e de tronco encefálico, bom, é multifocal, pense em doença inflamatória que é mais provável, tá? Avaliação de pacientes com crises epiléticas, começou a convulsionar do nada, vale a pena a gente coletar o líquor para tentar identificar. Lembra que tem uma diferença muito grande na frequência inicial de crises. Um paciente, um cão, teve uma convulsão agora, outra crise em 5 meses. Tá, esse cara tem uma chance muito grande de ser ter uma epilepsia idiopática. O outro paciente teve 3 crises no mesmo dia. 3 crises no mesmo dia, provavelmente não é idiopática, a gente vai ter que procurar alguma outra causa e o líquor vai me ajudar aqui, tá? Quando a neuroimagem não for conclusiva, tá? Seja ela tomografia, seja ela ressonância, seja ela mielografia, quando a imagem não for conclusiva, isso acontece. E em casos de tetraparesia flácida em relação à polirradiculoneurite, muitos pacientes, em torno de 70% dos pacientes com polirradiculoneurite vão ter aumento de proteína no líquor lombar, tá? Então, mais ou menos 70%. Por que isso é importante? Porque um paciente com clínica de botulismo e clínica de polirradiculoneurite, eles são iguais. Você não consegue diferenciar clinicamente, eles são iguais. Então, o líquor pode ajudar aqui em alguns casos, tá? Olha esse trabalho aqui, muito legal. Eu só não vou saber o título dele aqui, porque eu não estou vendo, está cortado aqui para mim, mas olha, é basicamente exame de imagem com líquor, uma comparação de achados de ressonância magnética e líquor, tá? Eu só não consigo ver bonitinho de doença inflamatória ainda, tá? Então, de doença inflamatória. 25 cães, 24 com meningoencefalites variadas e um perdido aqui de carcinoma de plexo coroide, que está meio fora da parada, mas é só um, então não vai fazer diferença. 76% líquor inflamatório, também foi visto alteração na ressonância magnética. Tá? Então, 76% desses 25 aqui tinha inflamação no líquor, e aí foi possível ver alteração na ressonância magnética. Aí 2 tinham alterações focais, 10 multifocais e 7 difusas, tá? Que foi visto isso na imagem. E olha isso aqui, 24% tinham líquor inflamatório e não foi visto nada na ressonância. Qual que é a conclusão disso? Gente, para doença inflamatória, o que é mais importante? Líquor, ressonância, tomografia. Vai falar, não, mas a ressonância que eu trabalho aqui é de campo gigante, né, de alto campo, é a melhor do mundo aqui. O líquor é melhor, o líquor é sensível. De novo, não precisa acreditar em mim. São eles que estão falando aqui. O líquor é mais sensível. Eu consigo, com a minha rotina, chegar na conclusão de meningoencefalite com uma tomografia? Claro que sim. A tomografia, como que eu uso? Eu uso a tomografia não para ver lesões inflamatórias. Eu até consigo ver, mas é bem mais difícil na tomografia. Mas eu pego um paciente e eu vejo que não tem nada nessa tomografia, não tem malformação, não tem tumor, não tem sinal de trauma, não tem sinal de acidente vascular, e eu coleto o líquor e vejo o líquor inflamatório, qual que é o diagnóstico desse cara?
Então, a tomografia hoje, para mim, para doenças inflamatórias, ela serve como exclusão de possibilidades. De novo, não quero dizer que não é possível ver sinais inflamatórios na tomografia, quero dizer que é mais difícil, principalmente comparado com uma ressonância. Mas ela serve como exclusão de coisas, tá? Então, líquor é mais sensível que a ressonância para doenças inflamatórias. Ponto. É isso, tá? Tem contraindicação? Tem. Aumento de pressão intracraniana, algum tumor, trauma crânioencefálico, algumas meningoencefalites muito difusas podem fazer isso também. Trauma ou ferida na região de colheita, da coleta, já tive alguns assim também. Ferida muito grande, você não vai enfiar uma agulha onde está muito contaminado e levar essa contaminação para dentro. Luxação ou instabilidade da planta axial, né? Você tem que tomar cuidado com a manipulação desse pescoço. E aquele paciente que está muito mal clinicamente, que se você falar, se eu anestesiar ele, ele tem muito risco de morte. Não tem por que coletar líquor, né? Vai ser essa a informação do líquor que vai mudar a vida desse paciente aí. Então, se o risco for grande, obviamente, não tem indicação de coleta, tá? Complicação, tem também. Lombar é menos, a complicação é mais tranquila, assim. A gente vai ter complicação se você puncionar no lugar errado. Qual que é o lugar errado? A indicação é L5, L6 ou L7, L6, L7. Eu prefiro sempre L6, L7. L6, L7 para mim é meu lugar preferido ali, tá? Se você funcionar L3, L4, você vai transfixar com certeza a medula espinhal. Ali mesmo em L5, L6, muitas vezes você vai dar um cutuque na medula, mas esse machucado não vai causar grande prejuízo. Se você fizer isso, na maioria vai ser temporário as consequências. Então, ele vai ficar uma ataxia, uma paresia e depois recupera. Tá? De forma geral, elas não têm tanta repercussão assim. Cisterna magna, o bicho pega. Cisterna magna, sinais de vestibulares, geralmente pode acontecer, ou paralisia respiratória e morte. Tá? Então, isso pode acontecer. Tem um relato aqui, acho que de 3 casos que morreram depois de coleta na cisterna mágica, tá? Ó, isso não foi um paciente meu, tá? Mas foi isso é uma medula espinhal cervical, veja que aqui está protegida pela meninge, e que a meninge for aberta, a gente consegue ver uma hemorragia bem extensa na medula, no espaço subaracnoide da medula espinhal aqui, tá? E olha só o que aconteceu, eles param de respirar. O coágulo, o sangue, ele vai se depositar exatamente na parte ventral do tronco encefálico. E se a gente vê a parte mais, olhando de baixo o tronco encefálico, a parte mais gordinha e mais ventral é a ponte onde fica o centro da respiração. Por isso que eles têm paralisia respiratória por uma lesão no centro respiratório mesmo. E aí, o que eu precisaria para esse cara? Esse cara precisaria ficar em ventilação mecânica, tipo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, até que o organismo consiga absorver esse coágulo. A gente não consegue fazer isso, né? Então, geralmente, fez paralisia respiratória, geralmente ele vai para a eutanásia na sequência. Esse não é um paciente meu, tá? Esse é um paciente que eu vi acontecer, mas não fui eu. E eu sempre digo que até hoje, durante muito tempo eu falava, nossa, isso é muito difícil de acontecer, nunca tinha acontecido comigo. Eu acho que aconteceu comigo uns 7 anos atrás, mais ou menos. Por que eu acho? Porque não foi feito, o paciente que eu coletei líquor, ele fez paralisia respiratória, pós, e a gente teve que fazer eutanásia depois de algumas horas. Tá? 2 possibilidades para isso. Ou sangrou, eu cutuquei onde não deveria, ou ele herniou, porque saiu líquor, tudo isso. Então, quando você tem uma pressão muito grande, pode herniar. E aí, se herniar, vai ter compressão também do tronco cefálico, ele também faz paralisia respiratória. Por algum motivo dentro de mim, eu acredito e aceitei que eu acho que foi um erro de punção. Não tenho certeza, não fiz necrópsia, não fiz imagem depois para ter certeza, mas eu já perdi um paciente que não deveria perder da coleta de líquor aqui em cima. Então, de regra geral,
Aqui em cima, a técnica é mais fácil, mas tem um risco de morte. E embaixo, a técnica é mais difícil, mas os riscos são bem mais tranquilos, tá? Essa tabela que eu gosto muito, de vez em quando, eu sempre venho dar uma pesquisada aqui, é do livro do Plácido Garossi, separando o tipo de inflamações que a gente tem aqui. Bem certinho, tá bem legal essa divisão aqui, tá? Então, só para finalizar a nossa conversa. Tá, vamos para alguns casos clínicos, eu acho que eu estou falando mais do que deveria. Casos clínicos. E aí eu separei 4 casos clínicos que eu achei que foram extremamente importantes assim, para o desfecho. Estrela CRD de 1 ano, fêmea em coordenação há 7 dias, está piorando. E ela chegou assim. Quem já tem um pouco de familiaridade com a neurologia, vê que isso são tremores de intenção, faz postura de base ampla, ataxia de cabeça, de tronco, de membros. É uma ataxia cerebelar muito característica, tá? Coletamos o líquor. Essa paciente não fez imagem. Isso foi na época de Santa Maria, não tinha imagem nenhuma. Então, foi só líquor, tá? O que a gente vê? Tem um monte de coisa ali, ó, exame físico, proteína. Eu coletei em cima, cisterna magna. Cisterna magna, a proteína é até 30 miligramas por decilitro, tá? Então, 54, mais proteínas que o normal. Células nucleadas, 23. É até 5 células nucleadas, tá? Não tem aqui, mas esse é o valor de leucócitos do líquor aceitável. Sim, tá com 23, tá aumentado, tá? Uma coisa importante do líquor é até 5. Se tiver 6, 7, tá alterado. Mesmo aumentos leves, a gente considera alterado. Tá? Então, isso é uma. Deixa eu ver. Ó, presença de células mononucleares. Então, isso aqui era uma pleocitose mononuclear. Tá? Então, e aí, se a gente voltar aqui, ó, não vou muito aqui, pleocitose. Seria aqui, ó, pleocitose linfocítica, aqui, encefalite viral, meningoencefalite, as necrosantes, a MEG, enfim, tem algumas possibilidades aqui. E aí, o que a gente fez também? Painel neurológico não foi um super painel, né? Porque não tinha esses painéis aí. Então a gente fez para neóspora e sinomose, e aí deu positivo para sinomose. Beleza. Qual o diagnóstico desse paciente? Meningoencefalite viral secundário a sinomose. Tá? Então, beleza, o líquor que me deu o diagnóstico. Tá? Outro paciente, mundo. Essa aqui é mais comum da rotina da maioria, embora a sinomose também talvez seja mais comum. Hoje eu não atendo muita sinomose, mas dependendo de quem tiver atender aí, talvez atenda mais que eu. Um de 7 anos, fêmea, maltese, perda de apetite, dificuldade para caminhar 10 dias, progressivo, quedas. A gente não tinha clínica ainda, que eu fazia volante, aí o veterinário me mandou esse vídeo, ó, Rafa, tem essa paciente aqui para você. Tá andando meio estranho e tal. Eu falei, beleza, marca para amanhã. Acho que foi para amanhã ou 2 dias no máximo depois. Acho que foi no dia seguinte mesmo. Quando eu cheguei para avaliar, ela estava assim, tinha piorado consideravelmente. Consideravelmente ela tinha piorado. Tá. A gente encaminhou ela para Porto Alegre, para ressonância, que a gente não tinha. Claramente a gente consegue ver uma área hiperintensa no tronco encefálico inteiro. E os sinais que predominavam nela eram de síndrome vestibular central. Tá? Então a gente consegue ver uma área hiperintensa aqui no tronco encefálico, aqui nos cortes sagitais. Tá? Então, beleza. Uma área hiperintensa, isso me mostra o quê? Parece que é uma área de inflamação mesmo. Tá? Então, essa conclusão que essa ressonância traz. Coletamos o líquor, e aí, ó, 77 miligramas por decilitro, foi aqui na região lombar, se vocês viram ali, ela estava com a tricotomia embaixo, a cisterna lombar aqui, até 45, está aumentado, 77, beleza, olha a quantidade de células que tem, tá? 1.592, meu Deus, célula pra caramba, e até 5 é normal, tá? Beleza. E lá embaixo, outra coisa importante, presença de linfócitos, 96%, tá? E 4 mononucleares, outros que não eram linfócitos, então era uma pleocitose linfocítica aqui, tá? E, de novo, se você não tem a tabela na tua cabeça, vai lá e pesquisa o que pode dar pleocitose linfocítica. Vai lá e vê, tá? Painel negativo, tá? O painel que a gente faz é
dessas 7 doenças aqui que a gente faz, é um painel que eles têm no laboratório aqui que a gente trabalha, anaplasma, BSI, cripto, erlíquia, neósporo e tóxico. São as principais, tá? Tem acho que do VetPat tem um painel maior, mais completo, mas eu acho que esse painel tá muito bom, obrigado aqui, tá? Negativo, tá? Tá, e aí? Tem uma inflamação. Deu uma inflamação, meningoencefalite, uma pleocitose severa linfocítica painel negativo. Qual o diagnóstico dessa paciente? Presuntivo de MEG, né, da meningoencefalite de origem desconhecida. Aí a MEG seria a mais importante aqui. E por que presuntivo? Porque, tá, você não falou que ia chegar no diagnóstico? Meningoencefalite de origem desconhecida, o diagnóstico é só histopatológico. Só histopatológico, então aqui presuntivo, tá? Ó, após 3 semanas de dose imunossupressora de corticoide, só corticoide, ó, estava bem melhor. Tinha alguma alteração ainda, mas estava bem melhor. Aí depois, ó, ficou bem. Terceiro caso, Brunella, bulldog francês, 5,5 anos, uma fêmea. 2 dias achou que a cadela estava mais quieta, um dia observou um nistagmo, foi no vet há um dia atrás e fez corticoide, e até então nunca teve otite. Tá? Então, esse era o histórico da Brunella. Cabeça torta. Nesse momento aqui, ela tinha uma síndrome vestibular periférica, tá? Periférica. Olha, nistagmo. Aqui nesse olho esquerdo, um estrabismo, dá para ver a fase rápida contralateral inclinação de cabeça. Fase rápida para esse lado aqui. A inclinação está para o lado esquerdo aqui. A gente fez a tomografia e ela tinha uma otite bilateral, uma otite média bilateral e uma otite interna do lado esquerdo. Tá? Então aqui não dá para ver a interna, no caso, teria que fazer outra reconstrução, mas só coloquei essa imagem aqui. Tá? Então, tem uma otite média bilateral e uma otite média barra interna no lado esquerdo, quando tinha os sinais neurológicos. Tá? Beleza, fizemos o tratamento de antibiótico, não fizemos... paramos por aqui, começamos o tratamento para uma otite, tá? 17 dias depois, ela chega assim para a gente, tá? Aqui, obviamente, a gente já fez traqueostomia nela, já passou uma sonda nasoesofágica aqui para alimentação. 17 dias, o doutor estava na praia, ela começou a ficar ofegante, bum, deu uma piora, assim, ó, muito rápida. Segunda aí, levou em clínica lá, eles me ligaram, eu falei, leva eu pra clínica, tá mal? A praia aqui fica umas 3 horas aqui, mais ou menos, tá? As praias do Rio Grande do Sul. E aí falaram que, até falei com os veterinários na época, falaram, tá tendo muita convulsão e tal, fizeram diazepam e feno. Eu acho que não foi convulsão, tá? Eu acho que foi só uma descompensação de uma síndrome vestibular, e muitos tutores e veterinários confundem a síndrome vestibular com convulsão, tá? Aí ficou internado lá, e aí eles estavam meio que sem saber, e o tutor tirou de lá e veio para cá, né? E aí foi transferido para a gente nesse dia aqui. Coletamos o líquor da Brunella. Nesse momento ela chegou com nível de consciência, ela chegou num estupor. Né? Estupor é quase coma, tá? E a quantidade de proteínas, 295, tá? Aqui eu coletei em cima, o cerebelo medular, até 30. Células, 3.960. Jesus, inflamação pra caramba. Até 5 células é normal. E aí o predomínio de neutrófilos, por vezes hipersegmentados e algumas mononucleares. E aí, conclusão. Então, a gente tinha uma pleocitose neutrofílica aqui. Pleocitose neutrofílica, se a gente for ver, pega ali a tabelinha, meningoencefalite bacteriana é o principal diagnóstico diferencial. Não é o único, obviamente, mas diante do nosso caso, é o mais importante, tá? E aí o diagnóstico foi de meningoencefalite bacteriana por uma extensão da otite média interna. Isso pode acontecer? Pode. Cada vez a gente vê com mais frequência, principalmente em bulldog francês, tá? O bulldog francês tem muita otite média
interna sem ter a externa. Durante muito tempo, a gente falou que o paciente tem otite externa, vai para a média e vai para a interna. Os bulldogs franceses, eles têm muita otite média sem ter a externa. Tá? Então, cuidem com isso. Mas a gente não viu a bactéria. Mas era isso. Tá? Era isso. Aí fizemos antibiótico terapia intravenosa, tudo isso, e aí ela recuperou bem. Ficou com paralisia facial, teve ceratoconjuntivite seca do lado esquerdo ali, ó, vê que tá não pisca, vê que o olho fez úlcera de córnea, mas depois tudo ficou bem, mas ela ficou bem, tá? Então esse foi o diagnóstico da Bruna. Sem o líquor a gente não chegaria nessa conclusão, tá? E por fim, tá? Esse caso também é muito legal, o alemão, pastor alemão, lata, assim, 6 anos macho. Perda dos movimentos a 7 dias, tá? Tutores não sabiam se foi progressivo ou não, porque ele ficava meio na chácara, assim, então não tinha um super histórico detalhado, mas esse aí, tá? Eu não achei o vídeo dele, mas esse é um colega aqui da região que fez esse vídeo inicial antes de me encaminhar, tá? Então, o alemão, ele tinha uma paraparesia não ambulatória e assimétrica, tá? Então, e tinha bastante dor também, tá? Então, isso que ele tinha. Então, paraparesia não ambulatória, ele não caminhava, assimétrica e tinha bastante dor, tá? Essa tomografia, tá, dele, tá? Eu tive que recortar aqui, mas deu para ver certinho. E aí, olhei e falei, tá, não achei nada. Cachorro grande, assim, ó, falando da mielotomografia também, um parênteses aqui, mielografia se faz necessária em muitos pacientes pequenos. Abaixo de 5 quilos, vai ser muito importante a gente fazer a mielotomografia. Acima de 10 quilos, cachorros grandes, a gente consegue ver muito bem a medula espinhal, com contraste, a gente consegue ver muito bem. Então, a margem de erro em um cachorro grande, ela é menor, tá? Então, essa aqui é a tomografia, tem uma tórax lombar quase inteira aqui, tá faltando um pouco de pedaço aqui, mas tudo bem. Tinha uma protrusão pequena L7S1, justifica isso? Jamais, né? Daí indo aqui, chegando aqui, ó, em 13, 12, 11, 12, tinha uma protrusãozinha aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver lá melhor aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, medula espinhal, a bolinha, e tem essa protrusão aqui, ó. Ela tá encostando na medula. Será que isso estava causando? Obviamente não fiquei confortável com isso e obviamente eu não achei que era isso. É uma protrusão muito pequena para um sinal clínico tão grande, era muita dor, era uma perda de movimento tão grande que isso aqui não seria capaz de fazer. Ponto. Tá? Não tem como fazer tá encostando na medula, não tem uma compressão tão grande. Tá, então não fiquei confortável, falei, não é isso, coletamos líquor, tá? Lombar, né? O problema era tóraco-lombar, era T3L3, coletamos, olha só o líquido, 26 células. Vamos lá, lombar é 45. 26 está tudo bem, beleza. Células nucleadas, uma célula nucleada. Uma célula nucleada até 5 normal. Beleza, ó. Devido à baixa celularidade da amostra, não foi possível a realização do diferencial. Ferrou. Tá, beleza. A gente sempre faz painel de PCR, tá? Tomo normal, líquor normal, foi que praga que esse bicho tem que tá causando tanta dor e perda de movimento. Pedimos o painel de PCRs, tá? De novo, para 7 doenças, olha o que a gente acha. Positivo para criptococcus, tá? Mas por que o líquor estava normal? Pode acontecer. Aquele trabalho que eu falei que é do pessoal de Curitiba, eles falam isso, gente. Muitos, não, são menos casos, mas em alguns casos o PCR pode dar positivo mesmo com o líquor normal. Portanto, sempre façam painel de PCR, tá? Então, o diagnóstico do alemão foi meningomielite secundária à criptococose, tá? 30 dias depois, não estava longe de estar 100%, mas estava bem melhor, já caminhava, já não tinha tanta dor. Ó, vê que tem uma propriocepção bem alterada aí. E depois eu fiquei sabendo dele mais um pouquinho de tempo, depois eu perdi contato com eles, então não sei o que aconteceu, tá? Então, diagnóstico exclusivamente pelo líquor. Se não tivesse o líquor na parada, nunca
é que você vai dar um antifúngico para um paciente sem saber, né? Ah, não, eu acho que... Não, você não acha nada, né? Você não vai achar que é criptococcus nunca. Tá, em resumo, já falei demais pelo tempo. O líquor, gente, é hematologia do sistema nervoso. Tem que fazer e pronto, acabou, tá? Seguro se a gente fizer corretamente, a gente viu que tem complicações, que tem possibilidade de morte, possibilidade de piora, mas se fizer certinho, vai dar bom, vai dar certo. Indispensável para o diagnóstico de muitas doenças, tá? Principalmente as inflamatórias que a gente está falando aqui, certo? Dúvidas? Antes de vocês perguntarem, obviamente, quem quiser saber mais, vai fazer esse curso aqui, tá? Que, de novo, tá um curso muito legal, com casos muito legais. Eu coloquei mais casos de líquor, casos de mielografia, de mielotomografia, a gente vai discutir bastante. E fazer líquor e mielografia e mielotomografia é fazer o básico. Nem sempre você vai ter uma ressonância disponível, tá? Tenho certeza, por mais que agora tem mais ressonâncias por aí, nem sempre você vai ter ela disponível, tá? Então, dá para fazer um trabalho muito bom de confiança com qualidade com líquor e mielografia, tá? De novo, se você tiver uma tomografia para fazer uma mielotomo como eu, vai ser muito melhor, tá? E aí também fica o próximo convite aqui, para que o Gabi já falou do curso, começa na próxima quinta aí, esse curso é muito legal, e obviamente não falo isso porque eu estou no corpo docente, é só vocês verem algumas carinhas aqui que falam, realmente esse corpo docente está muito legal, e é um curso muito legal, tá? Então vale muito a pena, é um curso condensado e muito bom, é isso. Então fica o convite para todos, e se vocês forem no curso, a gente se encontra nos dois cursos. Obrigado, gente. Acho que passei um pouco do tempo aí, né, Gabi? Mas vamos lá. Não, estamos tranquilo, Rafa. Eu que agradeço imensamente, tá? Em nome da Horto e da Invete, né? Em nome do Thales, de toda a nossa equipe aí também, agradeço demais aí a sua presença. Tem uma pergunta aqui do Luiz Ramos. O Luiz Ramos, ele é um grande médico veterinário lá de Lima, no Peru, amigo nosso. Já fez vários cursos aqui com a gente, entende muito bem o português, tá? Ele estava falando que lá no Peru eles têm dificuldade do tempo de processamento da amostra. Aí ele quer saber se tem alguma possibilidade de medir proteína, glicose com métodos convencionais do laboratório, se requer algum outro tipo de reagente especial para isso, né? Aquela dúvida comum de todos, né? E o problema comum de todos. Como é o nome dele? Luiz Ramos. Luiz. Luiz, dá uma olhada naquele livro que eu postei, depois eu mando para o Gabi, você tem meu, não sei se anotou meu Insta ali, manda para mim. E naquele livro tem como você processa a proteína e como você processa o líquor com aquela sedimentação. Como eu falei, o daqui, que é um colega nosso, ele faz com sedimentação. Ele fala que dá certo, e é técnico, enfim. Então, dá para fazer. Você consegue, se você não consegue processar, mandar para processar, você consegue processar, desde que você saiba a técnica. E naquele livro tem bem certinho, eu coloquei só algumas poucas fotos, mas tem várias fotos de como coloca, quantidade, sedimentação, tempo, e dá para fazer. Tem da proteína, não é tão fidedigna assim, mas tem uma fita reagente que você consegue ver a quantidade de proteína em média. Dá para você se virar, dá para você fazer o básico, claro. Importante que, se você for processar essa amostra, você vai ter que aprender um pouco de citopatologia. Você vai aprender a diferenciar, vai precisar de uma câmara de fluxo Rosenthal, que é para você fazer uma contagem total de leucócitos de líquidos cavitários de forma geral, seja pleural, acítico, qualquer coisa, uma câmara específica, você vai aprender aquilo ali, e você vai precisar aprender também a identificar as células. Eu fiz, por muito pouco na minha vida, eu não fui patologista nem patologista clínico. Eu fiz muito estágio em laboratório de patologia, fui para Botucatu, Londrina, Santa Maria, eu era do laboratório, então eu gosto muito dessa parte de citopatologia, fazia CAF, essas coisas, eu gosto disso, então eu tenho uma familiaridade com isso.
Se você processar, você vai ter que estudar um pouco essa parte, que não é nada demais também, né? Eu acho que dá para fazer. Você consegue se virar, ponto. Mas no livro tem. No livro do Pátio do Grossi tem bem certinho as técnicas de como fazer. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém mais quiser aproveitar, perguntar? Ô, Rafa, eu vou levantar uma questão aqui que eu acho que é muito importante. Você pega muita suspeita ou até casos confirmados de meningoencefalites ou até meningomielites autoimune ou infecciosa com licor normal? Sim, sim. Só que qual que é o problema, né? Provavelmente a tua rotina é muito parecida com a minha. Qual que é o nosso problema? É muito provável que a gente pegue esse paciente de segunda ou terceira mão. E todo sinal neurológico, o clínico geral vai dar um jeito de fazer corticoide. Fazendo corticoide, você vai ter uma margem de erro nisso. O fato é, existe a possibilidade de você pegar uma meningoencefalite, sim, com uma ressonância normal e o líquor normal. Embora eu falei que o líquor é mais sensível que a ressonância, existe sim a possibilidade. Não sei te falar em estatística em relação à minha rotina, mas certeza que já vi alguns casos. Assim, me lembro até de alguns específicos que tomo normal, líquor normal, o cara está com sinal neurológico, você faz um corticoide, uma dose um pouco maior, ele recupera. Então sim, tinha, você só não conseguiu identificar, mas que tinha. Ó, o Nivaldo está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite. Qual a proporção de líquor o doutor deixa sair em relação ao volume de contraste aplicado na mielo? E como escolher o calibre e o tamanho da agulha? Muito boa Tá. pergunta, hein? Em relação sair líquor para injetar contraste, não há necessidade. Tá? Isso tem gente que prefere tirar, tem gente que eu geralmente eu coleto o que precisa coletar, porque eu coleto todos os pacientes que eu vou fazer injeção de contraste, eu coleto. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou encontrar, e dependendo se eu não encontrar nada, eu vou precisar analisar. Então eu coleto, mas eu não coleto pensando na quantidade que eu vou tirar. Não há necessidade, tá? Não há necessidade de, vou tirar 2 ml, porque dificilmente essa quantidade vai corresponder. Você vai coletar ali 1 ml e pouco no máximo você vai coletar. E, e, e a injeção de contraste geralmente é maior, né? Você vai usar 0,3, 0,5 ml por quilo, então nunca vai se equiparar o negócio. Então, não há necessidade de sair o líquor para a gente injetar, tá? E o calibre da agulha, putz, eu não sei exatamente qual é, mas para mim é mais importante. Tem um calibre específico, não sei qual que é o tamanho que eu uso, mas o mais importante para mim eu uso praticamente dois comprimentos de agulha. Uma mais ou menos desse tamanho aqui e uma maior assim, tá? Para mim é mais importante o tamanho do que o calibre da agulha. Mas eu não sei qual que é, acho que é 24 que a gente tem lá, 22, não sei qual que é que a gente tem lá, não sei o número. O Túlio está pedindo para você escrever o nome do livro aqui no chat. Ou se você quiser me enviar o PDF, Rafa, eu mando no grupo para eles, né? Beleza, eu tenho PDF, é de emergências e... Aí ele está comentando aqui que ele já viu profissionais fazerem análise da contagem de células nucleadas em máquina da IDEX ou nas seu TAC. Além disso, a utilização de fitas de urina para avaliação do parâmetro. O que que você acha disso? Não Muito tenho boa pergunta. experiência, não sei se é fidedigno, não sei. Para nenhum, tanto para fita, quanto para fita, eu tenho quase certeza que não é fidedigno, tenho quase certeza. Não existe, acho que, nenhum trabalho falando que realmente dá para usar. E a máquina, realmente, também não sei. Eu acho que a máquina é muito. Pelo fato de ter uma quantidade muito baixa, eu acho que ela não é tão fidedigna. E essa é a ideia das câmaras que a gente analisa. A de líquido cavitário, de fluxo horizontal. Tem a câmara de Neubauer, que é mais famosa, lá, que era para fazer a contagem de leucócitos totais, mas a de fluxo horizontal era só diferente ali, enfim. E exatamente por isso, porque não tem muitas células nucleadas nesses líquidos cavitários de forma geral, então por isso que ela é específica. Eu não sei o quão fidedigno seria colocar o líquor na máquina.
Até eu acho que tipo, é um trabalho muito simples e muito bom, hein? Um É mestradinho aí, eu uma acho que, olha, ótima quem... pergunta, viu, Túlio? Porque assim, a gente, é o que o Rafa falou com relação ao laboratório de confiança, é realmente a gente saber como é feito o processamento dessa amostra. É. Esse dia eu estava brincando com o Rafa, né, que a gente pega muito líquor normal em paciente que tem doença neurológica, cara. Isso deixa a Uhum. gente preocupado, porque a gente não sabe em alguns locais como é feita essa análise, essa amostra. Isso é muito importante, né? Então, vale a pena, né, conversar com o laboratório, bater um papo sobre isso, para a gente tentar cada vez mais melhorar isso para poder ser um exame realmente fidedigno, né? Eu acho que é uma preocupação que a grande maioria dos locais tem hoje, e muitos laboratórios em grandes cidades, viu? Isso aí não é. Na Uhum. verdade, poucos eu acho que são os que fazem bem certinho mesmo. É isso aí, é difícil. É uma Legal. reclamação geral, assim, essa troca com o laboratório. Muita gente prefere mandar para o pessoal do diagnóstico por imagem. Mas aí, para mim, você está terceirizando o problema. Você não está resolvendo o problema. Aí tem uma última pergunta aqui do meu amigo José Luiz Aceta, que mora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mora mal pra caramba, sabe? Perto do. Eu acho que o Zé, até hoje, se eu não me engano, ele acorda de manhã, toma um mergulho, depois vai trabalhar, né, Zé? Se eu não tiver enganado, ainda é assim, né? Mas tá bom, né? Campinas não tem mar, mas a gente gosta daqui também, viu? O Zé tá perguntando se existe alguma relação entre peso, quantidade do líquido coletado. Eu acho que é o porte do paciente por Sim. quantidade. Não se sabe exatamente qual que é a quantidade que vai fazer mal para ele. O que se recomenda é coletar 1 ml para cada 5 quilos. É isso. Problema, às vezes você vai pegar um paciente de 3 quilos. Cara, qual é? Assim, ó, eu juro que eu não penso nisso. Pega um paciente de 3 quilos. Às vezes eu tento coletar lá geralmente eu coleto 1 ml, ou mais, dependendo do tamanho, mas 1 ml para mim é. Eu coleto sempre os dois Epenorf, um com EDTA, outro sem EDTA. Então, de novo, tem essa margem ali de erro, mas o que a literatura fala é 1 ml para cada 5 quilos, mas também na literatura não fala qual que é a quantidade que pode fazer mal. Sabe? Você vai secar o cara e vai fazer mal para ele. Não se sabe qual que é essa quantidade. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta aí, antes da gente deixar o nosso amigo Rafa descansar um pouco? Aí, Boas perguntas, galera. excelentes, né? Uma melhor que a outra, né? Vamos lá, Opa, o ouviu o povo assistiu a aula, relato. hein? Beleza, hein? Você viu, né, meu? O povo não dormiu hoje, Ó, hein? ouviu o relato de um caso de óbito em paciente com aumento de pique, e foi comentado que era secundário a hiperadrenocorticismo. É até o tema do módulo do Rafa, né, no nosso É, curso, né? Doenças sistêmicas com repercussão neurológica, né? Puta, muito boa, né? Tem alguma forma não invasiva para saber quando não fazer a punção? forma não invasiva seria ver se ele tem sinais de aumento de pressão intracraniana. Então, já volto na tua pergunta, mas assim, aumento de pressão intracraniana, miose, anisocoria, nível de consciência diminuído, tetraparesia. Então, esses são sinais de aumento de pressão intracraniana. Então, seria uma forma indireta de a gente falar, ei, é melhor não. E esse relato aí tá meio estranho, assim. Tá, um hiperadreno. E aí, a maior parte dos sinais neurológicos de um hiperadreno é por acidente vascular. E acidente vascular não é para aumentar a pressão intracraniana, a não ser que seja hemorrágico, é menos comum. Ahn, tem possibilidade de macroadenoma, não sei, na verdade tá confuso ali, não sei se exatamente foi isso, mas é isso. Sinais indiretos seriam esses, tipo anisocoria, ausência de resposta pupilar, algumas coisas que a gente pode pensar que a pressão intracraniana está aumentada. Pelo exame de imagem, Rafa, você considera também suspeita de herniação cerebelar ou malformação de Chiari, alguma coisa do gênero? Na ressonância seria mais fidedigno isso. Na ressonância, na tomo, eu não consigo ter tanta precisão com isso, mas sim, a ressonância pode mostrar. Você já fez algum caso
Você injetou o contraste e viu depois que tinha isso e não aconteceu nada na coleta? De injetar contraste. Não, porque o problema aqui seria a drenagem, certo? Seria Sim, a punção. Não sei, Gabriel, acho que não. Fala tá. de novo, eu tive um problema com esse paciente que veio a óbito. Na verdade, ele fez paralisia respiratória, igual aquele outro que eu mostrei na imagem, mas eu presenciei, mas não fui eu que fez, foi um outro pós-graduando que fez. Uhum. E foi em Santa Maria ainda aquela foto de necrópsia. E então até então não tinha feito. Aí teve esse paciente que eu coletei líquor e depois parou de respirar. Aí fiquei ventilando um tempo, lá algumas horas. A doutora falou: não, não vai dar e tal, não sei o que, pode fazer eutanásia. Então ainda foi mais ou menos tudo bem, mas esse, de novo, pode ter herniado? Pode. Mas comigo, sabe, o feeling fala assim, cara, eu acho que é mais Uhum. fácil funcionar do que realmente herniar, mas eu não tenho certeza. Não sei exatamente o que aconteceu. No meu eu falo assim, ó, cara, eu acho que foi de punção. Aceitei comigo, foi de punção, mas não tenho certeza. Ele deu um exemplo aqui do ultrassom com a avaliação do índice de resistividade. Não tenho experiência. Eu também não tenho. Se realmente se seria fidedigno. Ó, mas Tá a bom. ideia, agora eu tô pensando aqui, a ideia de comparar câmera, líquor com máquina e uma câmara, e, cara, é um trabalho muito É, simples e muito bom. Quem que é. falou ali? Não lembro quem que falou. Dá para defender até mestrado com isso daí, viu, cara? Sem Cara, sombra talvez de um dúvida. doutoradinho vai com isso aí, hein? É, Isso com é uma certeza. ideia muito simples e muito boa. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente pode encerrar. Ah, Acho vamos, que ó, vamos abrir as câmeras aí para fazer uma foto para ficar bonita, para falar que bastante gente participou, aí, já que vocês estão pessoal, com perguntas muito boas. quem pode aí, pessoal, por gentileza, abrir a câmera aí pra gente, tá? Por gentileza. Pode Deixa eu tentar aqui sim. ver se a gente consegue. Aí, ó, o pessoal tá aí. Aí, Luiz, boas E noites. aí, galera? E é Ah, bom que ver os legal, rostos, hein? né? Saber que realmente tem gente atrás dos nomes, Dá, né? dá um ânimo, né, É, Rafa? Eu também exato, te pô. entendo aí A gente também, gente, é viu? quase 10 horas da noite, gente. Vamos dar um oi aqui. É, muito bom, hein, pessoal? Que bacana, viu? Aí, ó, legal, a galera tá toda aí presente. Muito bom, viu, pessoal? Muito feliz aí de ver a participação de tantos amigos, colegas aí, tá? Que legal, viu? Muito feliz aí. Tá conseguindo ver todo mundo, Rafa? Sim, tô. Legal, viu? Legal. O pessoal da doutora Camila tá dando parabéns. Obrigado, Camila, aí, né, pela participação. É importante demais ter o feedback de vocês, tá? E eu tinha certeza que o Rafa ia dar esse show e foi muito boa mesmo a aula. Foi muito bom. Feliz aí. Pô, pessoal, legal. Então, gente, ó, mais uma Ah, vez, tá? Queria vamos fazer, imensamente dá um tchau agradecer. aí, dá um tchau falar que a Ó, aula foi boa. Fazer um como é print que aqui. é? Ó, aí. Aê! Beleza, deixa eu ver se deu certo aqui, peraí. Finge que agora acabou, agora estão felizes, né? Muito bom, Rafa, muito bom. Show de bola, viu? Zé, boa noite, Zé Luiz, meu amigo aí, ó, todo mundo, Luiz Ramos, estamos aí com várias pessoas, João, Rodrigo, a Luana, Pedro, pô, bacana, viu, pessoal? Obrigado de coração aí, tá, de terem todos participado. Bom, o contato do Rafa, vocês facilmente conseguem também lá pelo WhatsApp, é só pedir, né, manda e-mail, adiciona lá nas redes sociais e qualquer dúvida aí a gente está à disposição, tá, pessoal? Obrigado mais uma vez, obrigado, Rafa. Que tenham todos Valeu, uma Gabi, tamo excelente junto. noite, tá? Que Deus Beleza. abençoe fortemente a todos. Nos Amém. vemos Valeu, aí em gente. breve. Valeu Fiquem pela com Deus, presença aí. gente. Tchau, tchau. Um abração. Abraço, Ótima valeu. noite.